A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos à Vida Continua. Neste sábado vamos falar um pouco, vamos aqui abranger dois temas. Um que tem a ver com a função da dor e outro tem a ver com estes eventos naturais que estão a ocorrer aí pelo mundo todo. Ainda há poucos dias foi na Flórida, aqui também, nos Açores e toda a parte. Vamos falar um pouco sobre estes flagelos, digamos, naturais, estes eventos naturais e também, então, vamos começar então pela função da dor. A lei dos destinos estabelece uma ordem no mundo moral cujo mecanismo consiste em que todo o mal se resgata pela dor. Por outro lado, todo o bem realizado, segundo a lei divina, proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. Tudo isso determina as condições do destino de cada ser. O sofrimento na Terra, aqui no nosso globo, é instrumento de educação e progresso, obrigando os seres a enfrentar diversas situações que contribuem para adquirir a experiência necessária. Sem a dor, como é que podemos conhecer a alegria? Sem a sombra, como podemos apreciar a luz? É um mundo de contrastes. As provações fazem compreender a nossa fragilidade e descobrir as verdadeiras riquezas espirituais. A cada dor que fere, aproxima-se um pouco mais da verdade e da perfeição. Assim, sofremos a ação de uma causa anterior e a lei que preside os destinos das almas, das sociedades e dos mundos. Este autor, Leon Denis, diz que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos, de forma errada, creem, mas sim o aperfeiçoamento de cada um de nós, e esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste, ao estado divino, ao estado da felicidade, que será, digamos, plena, que será, que não sofrerá, digamos, alterações. Todas as nossas vidas são solidárias umas com as outras e se encadeiam rigorosamente. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Sofremos os resultados inevitáveis. Pela pluralidade das existências, pela reencarnação, se desenvolve o princípio da vida que ilumina as consciências adormecidas. As dores do passado não ficam perdidas. Sob o açoite das provas e do sofrimento intenso da dor, todos sobem e todos se elevam na escala evolutiva. Pela reencarnação, caros amigos, cada ser vem para prosseguir a tarefa de aperfeiçoamento interrompida pela existência anterior. É pela lei do esforço que o espírito se afirma, triunfa e se desenvolve. E é na Terra que se travam as batalhas incessantes do bem contra o mal. Ao compreendermos o problema do ser, do destino e da dor, levantar-se-á no céu do seu destino uma nova estrela, cujos raios trêmulos penetram no santuário da sua consciência e lhe iluminam os recônditos. Cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e beleza, afirma este escritor, este autor, Leon Denis. Leon Denis também diz que o universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, converte-se, lá em cima, em ondas de luz e torrentes de felicidade. Aqui, caros amigos ouvintes, falamos aqui um pouco da função da dor, que já tínhamos falado um pouco até no sábado passado.
Agora vamos a isto que aflige muitas pessoas, estas tempestades, estes sismos, estas trovoadas cada vez mais frequentes. Os flagelos, estes eventos naturais, fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, conhecedor profundo das necessidades de aprendizado humano, já nos advertia no Sermão da Montanha, no qual ele dizia que haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Caros amigos e ouvintes, o mundo não está cada vez pior. O que nós temos é uma luz mais clara que ilumina todos os cantos e podemos assim ver tudo aquilo que nós não víamos antes sobre uma luz mais tenue. É como se antes o mundo fosse iluminado pela chama de uma vela e agora é pela luz de uma fluorescente, de uma lâmpada LED. A Terra está agora a passar pelas dores de parto. E as dores de parto nunca foram pronúncio de morte, mas sim de uma nova vida. Os espíritos orientadores esclarecem-nos que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem de grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aqui voltamos novamente, aqui na Ilha Terceira, ao caso do sismo de 80. Hoje as habitações são muito mais fortes do que antes do sismo de 80. Cintas antissísmicas são mais resistentes. Portanto, melhoria no aspecto habitacional. Na verdade, o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. Vejam só. Deus, na sua infinita bondade, oferece-nos inúmeros outros instrumentos de progresso, mas como seres imperfeitos que ainda somos, optamos por seguir os caminhos mais ásperos e tortuosos da vida. Deus dá-nos os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, a criatura, todos nós, o homem não se aproveita desses meios e é necessário, portanto, se torna que seja, digamos, castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Muitas vezes a negação que exista algo superior a nós pode se tornar doloroso. Costuma-se dizer ou vais a bem ou vais a mal. Nós dificilmente ou raramente vamos a bem. Preferimos sentir a dor. Dessa forma, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante esta vontade divina e que lhe oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Caros amigos, existem dois tipos de flagelos considerados destruidores. Portanto, os naturais e os provocados pelo homem. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados, por exemplo, a peste que tivemos aqui há uns tempos atrás, não é? Portanto,
e outras doenças semelhantes. Podemos colocar aqui a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Os flagelos destruidores provocados pelos homens revelam predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbárie, os povos um só direito conhecem, que é o direito do mais forte, que é isso que nós observamos. Por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. Há povos que estão em guerra há séculos. Para eles é normal. Ainda é normal. No que diz respeito aos flagelos naturais, tais como as inundações, as intempéries fatais às produções agrícolas, os terremotos, os vendavais, etc., que soem causar tantas vítimas, instruem-nos ainda os mentores espirituais, são acidentes passageiros no destino da Terra, que haverão de cessar no futuro quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo, digamos, as leis harmónicas do Criador, pautadas no amor, dispensando então os corretivos da dor. Dessa forma, em face do impositivo da evolução, o homem enfrenta estes flagelos que fazem parte da vida. Os naturais surpreendem-no sem que os possa evitar. Não obstante, a inteligência lhe haja facultado meios de os prevenir e até mesmo de remediar-lhes algumas consequências, irrompem de quando em quando, desafiando-lhe a capacidade intelectual, ao mesmo tempo estimulando-lhe os valores que deve aplicar para os conjurar e impedir. Enquanto isso não ocorre, caros amigos, constitui-lhe corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso. Inúmeros desses flagelos destruidores já podem ser previstos e alguns têm diminuído os seus efeitos perniciosos em razão das conquistas que a humanidade vem alcançando. Outros, que constituíam impedimentos aos avanços e à saúde, têm sido minorados e até vencidos, quais a fertilização de regiões desérticas, o saneamento de áreas contaminadas, a correção de acidentes geográficos, a prevenção contra as epidemias que dizimariam multidões, assolando países e continentes inteiros, e graças à doutrina espírita, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominavam grupos e coletividades. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar, os efeitos de todas estas intempéries naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam esses flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até estas intempéries que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhe paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestilentos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Caros amigos, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse
temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Os flagelos destruidores, caros amigos, provocados pelo homem, representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração à lei do Criador. Sabemos que, de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus próprios vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí, caros amigos e ouvintes, a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus criou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração e, ao demais, Deus lhe lembra constantemente por intermédio dos seus messias, digamos, daqueles intermediários, de todos aqueles espíritos que estão aqui, que passam por aqui, que trazem a missão de nos esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos que se manifestam em toda a parte, através dos médiuns, através desta faculdade mediúnica. Se o homem, caros amigos, se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não duvidem de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Entretanto, Deus, todo ele bondade, todo ele que não é um homem, que é espírito, que é causa primária, inteligência suprema, todo bondade, Deus pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Esta, caros amigos, é a explicação para a ocorrência de tragédias que, como se surgissem do nada, se abatem sobre indivíduos e coletividades. Na verdade, esses sofrimentos dolorosos que assumem a feição de flagelos destruidores fazem parte da programação reencarnatória, representando em última análise medidas de reajuste espiritual perante a lei do Criador. São aflições que remontam às ações ocorridas no passado em outras existências. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo o efeito possui uma causa, tais misérias são efeitos que alteram a causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser interior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide em que parte se acha.
a justiça divina. Para terminar, caros amigos, todos estes eventos naturais destruidores, provocados pela incúria e imprevidência humanas, a guerra traduz-se, possivelmente, como sendo o mais doloroso. Contudo, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo com humanidade quando a sente necessária. Todos nós estamos em progresso, uns mais, outros menos. Estamos todos em patamares evolutivos diferentes uns dos outros. E estamos todos aqui reunidos nesta escola Terra, por uma razão. Ainda temos muito que trabalhar no nosso egoísmo, no nosso orgulho, tornar-nos pessoas mais fraternas. E isso não é uma utopia. A lei do progresso existe para o aspecto material e para o aspecto espiritual. Tudo no universo está a progredir, sempre, constantemente, incessantemente, para todo o sempre. Que cada um possa doar o melhor de si mesmo para contribuir, para fazer parte na construção de um mundo melhor. Apesar de não estarmos aqui em guerra, nesta ilha, nestes Açores, nós somos coniventes com o que se passa no outro lado do mundo quando emitimos pensamentos perniciosos de raiva, de ódio, de egoísmo, de orgulho, se nós somos seres rebeldes, revoltados, essa energia que nós emanamos alimenta as guerras. Não há distâncias no universo. Não há distâncias para o pensamento, para a energia eletromagnética que nós emitimos. Portanto, que tenhamos mais consciência disso e colaboremos agora sim, não para a guerra, mas para a paz. E está nas mãos de cada um. Portanto, caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que começa por seguir o conselho do Mestre. Orai e vigiai. Vigia a tua casa mental, os pensamentos que tu emites, para orares melhor, para comunicares melhor. Então, até ao próximo sábado. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.